Os principais momentos entre os julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. É o Plenárias que está começando agora. Em destaque, as sessões dos dias 13 e 4 de abril de 2013, abrindo os trabalhos do mês no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, semana bastante movimentada em termos de tipos de matérias, de temas que foram abordados. Questão tributária, questão penal. E também desapropriação. Na quinta-feira, nós tivemos alguns julgamentos de mandados de segurança envolvendo questionamento de decreto presidencial que teriam decretado a desapropriação de algumas fazendas consideradas improdutivas. Então, matéria penal também, em que os ministros se debruçaram sobre o recebimento ou não de 2 denúncias contra parlamentares federais e que acabaram rejeitadas. E na quarta-feira, um destaque, uma sessão monotemática, um único tema foi discutido na quarta-feira, que envolve tributação, na verdade, saber se os lucros recebidos, os lucros auferidos por uma empresa brasileira e que tem uma coligada ou uma empresa que é controlada por essa brasileira no exterior, a partir de que momento deve incidir o imposto de renda e a chamada contribuição social sobre o lucro líquido nesses lucros auferidos no exterior. Uma sessão que foi bastante prolongada, não obstante o tema já existisse, já venha sendo discutido ao longo desses últimos anos, vamos dizer assim, a partir de 2013 esse julgamento começou, vários votos já foram colhidos, inclusive vários ministros que votaram, inclusive, já estão aposentados e há uma grande dificuldade no equacionamento desses votos. Então, é sobre esse tema, na quarta-feira, que nós vamos discutir no programa e tentar elucidar, na medida do possível, já que nós ainda não temos um resultado definitivo sobre esse tema, que já se arrasta no Supremo Tribunal Federal, mas que deve ter o seu desfecho na próxima semana. Pois é, exatamente, começamos o nosso primeiro bloco de hoje exatamente com esse tema. Os ministros discutiram na sessão plenária da quarta-feira, exatamente como já adiantou a Karina, a cobrança do imposto de renda e também da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas brasileiras que atuam aqui no Brasil e no exterior. Ainda não há resultado do julgamento e o tema deve ser analisado em outra sessão. Vamos conferir na reportagem. O tema movimentou o plenário. Advogados em busca de diferentes pontos de vista sobre a declaração do imposto de renda das empresas com atividades fora do país. De um lado, companhias brasileiras querem que os lucros sejam incluídos na tributação quando o dinheiro chega ao Brasil. Do outro lado, a União quer manter a medida provisória que prevê a declaração no fechamento do balanço da empresa no exterior. Este defensor de uma indústria brasileira na China e na Itália destacou a importância do plenário do Supremo em definir o assunto de uma vez por todas. O artigo 74 será julgado inconstitucional, o método de equivalência patrimonial, obviamente, não pode ser aplicado e que, na eventualidade de assim não se entender, que a prevalência dos tratados seja assegurada. A Procuradora da Fazenda Nacional foi contra os argumentos. Para ela, a legislação foi criada para defender os interesses do Tesouro Nacional. A realidade demonstrava que, uma vez realizado o investimento no exterior, fosse paraíso fiscal ou não, e apurado o lucro pela investida, não se concretizava a distribuição deste lucro à empresa brasileira, obstando a tributação. O tema discutido nesta quarta-feira no plenário também foi assunto em uma ação direta de inconstitucionalidade, que já tramita na Corte desde 2003. Até agora, 10 ministros votaram. O ministro Joaquim Barbosa retomou o julgamento com voto vista pela constitucionalidade da cobrança do imposto de renda, depois do balanço realizado pela companhia no exterior. Os ministros deixaram a discussão para a semana que vem. Pois é, portanto, vamos fatiar o tema desse julgamento. Como a Karina já disse, foi uma sessão monotemática. Na verdade, um tema bastante complexo, que envolve questão não apenas de direito tributário, mas também relacionado aos chamados tratados internacionais. Imposto de renda e também a contribuição sobre lucro líquido de empresas coligadas ou controladas no exterior. É um julgamento conjunto, na realidade. Tivemos o recurso extraordinário 611.586, de relatoria do
ministro Joaquim Barbosa, Coamo Agroindustrial Cooperativa versus União, também o recurso extraordinário 541.090, relatoria também do ministro Joaquim Barbosa, Empresa Brasileira de Compressores versus União e a ação direta de inconstitucionalidade 2.588, de relatoria da ministra aposentada Ellen Grace, Confederação Nacional da Indústria, CNI, versus Presidente da República e Congresso Nacional. A rigor, são ações que trataram de atacar um acórdão da segunda turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No acórdão se afirmou que haveria, sim, constitucionalidade do teor do artigo 74, caput e parágrafo único da medida provisória número 2158.35, essa de 2001. Este dispositivo estabeleceu o seguinte, que os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento, bem como que os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de dezembro de 2011 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo se ocorrida antes dessa data qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor. Ora, todo este aparato, todo este dispositivo de disponibilização acarreta efeitos tributários. Agora, Karina, como é que nós podemos traduzir justamente na prática o que significam esses efeitos e essas datas e a consideração da situação das empresas e desta coligação e desta controladoria das empresas no exterior? Então, um grande amigo meu, professor também de Direito, procurador da Fazenda Nacional, professor Aldemar Araújo, ele diz que quando a gente quer complicar, é muito fácil. Mas também quando o objetivo é trazer uma claridade ao tema, também não há uma grande dificuldade nesse sentido. Embora o tema pareça, aparentemente, muito complicado será o resultado da ação no momento em que o ministro terá que proferir o resultado da ação de inconstitucionalidade, já que nós temos vários votos divergentes e achar um voto médio será efetivamente a grande dificuldade. Mas o tema aqui, que envolve, portanto, muito dinheiro das empresas, já que tem que recolher esses dois, o imposto e uma contribuição sobre o lucro que a empresa tiver, há uma grande dificuldade. Por quê? A medida provisória, e também confronta-se com a Constituição um determinado artigo do Código Tributário Nacional, eles determinam que, a partir do momento em que a empresa, quando faz o balanço dos seus gastos e rendimentos e verifica quanto ela lucrou naquele determinado ano, segundo a medida provisória e o Código Tributário Nacional, a partir deste momento em que se verificou, que se fez o balanço, portanto, já haveria a necessidade de se tributar o imposto de renda e essa chamada contribuição social sobre o lucro líquido. No entanto, as empresas que são as contribuintes e que devem pagar esse imposto questionam a constitucionalidade desses dispositivos, por quê? No momento em que se faz o balanço, ela ainda não tem a disponibilidade de fato de todo esse dinheiro. Então, é uma empresa brasileira que tem uma empresa coligada ou que é controlada no exterior por essa empresa brasileira e no exterior essas empresas auferiram lucro. A partir de que momento a legislação brasileira diz que incide o imposto de renda e a CSLL, como nós chamamos? De acordo com a legislação, a partir do momento em que houver a chamada disponibilização jurídica, ou seja, o balanço foi feito, verificou-se que há um lucro e sobre esse lucro deve incidir o imposto de renda e a CSLL. Mas as empresas contribuintes questionam, não, isso não é constitucional. Por quê? Embora haja uma disponibilidade jurídica do valor do lucro, esse lucro ainda não foi distribuído efetivamente. E também, então, somente após a distribuição efetiva do lucro é que deveria incidir os tributos e as contribuições. Então, é sobre esse questionamento, essa foi a grande temática do julgamento desses dois recursos extraordinários e da ação direta de inconstitucionalidade, que, como nós dissemos, da relatoria da ministra Ellen Grace, que já votou, assim como já votaram ministro César Peluso, também já aposentado, ministro Aires Brito, Eros Grau, Nelson Jobim, vários outros ministros, aguardando apenas, no caso da ação direta de inconstitucionalidade, o voto vista do ministro Joaquim Barbosa, que foi proferido na quarta-feira, dia 3 de abril. Aí nós temos uma situação curiosa também, Karina, porque trata-se de um julgamento conjunto, pois os temas são semelhantes
ou é basicamente o mesmo tema na realidade, exatamente. mas há uma situação diferente em relação aos 3 processos, porque a ação direta de inconstitucionalidade ela tem essa situação. Os recursos extraordinários, eles não haviam sido julgados e são da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Então, há esta quantificação de votos que já está sendo elaborada do ponto de vista da ação direta de inconstitucionalidade e a necessidade de se verificar como isso vai ser calculado em relação aos recursos extraordinários, porque há votos de ministros aposentados que já foram apresentados, inclusive da relatora do processo. Então, há necessidade de se fazer um cálculo para abarcar todas as 3 ações e ser tomada a decisão específica para elas. O que deve ser levado em consideração, e isso foi ponderado durante a sessão plenária da quarta-feira, a partir do julgamento, do resultado final da ação direta de inconstitucionalidade, e que, portanto, a sua decisão tem efeito vinculante, ela poderá produzir esses efeitos nos 2 recursos extraordinários, que são do mesmo tema. O ministro Joaquim Barbosa trouxe os 3 processos a julgamento porque ele tinha que proferir o voto vista na ação direta de inconstitucionalidade, já iniciada, e a relatoria era dele também nos 2 recursos extraordinários. Então, como tudo trata de um assunto só, vamos trazê-los ao plenário e fazer um julgamento conjunto. Foi assim que se fez. No início do julgamento, houve uma discussão se apenas daria o resultado da ação direta de inconstitucionalidade, mas o ministro acabou também votando nos 2 recursos extraordinários e o ministro Teori Zavascki teve a oportunidade também de proferir o seu voto, não na ação direta de inconstitucionalidade, mas nos recursos extraordinários. E logo depois do voto do ministro Teori Zavascki, o ministro Dias Toffoli sugeriu que fosse suspenso o julgamento para que se computasse efetivamente se o resultado da ação direta de inconstitucionalidade, que conta com 10 votos já proferidos, se seria possível se chegar a um voto médio, a se alcançar 6 votos no mínimo, que é a maioria absoluta, para dar o efeito vinculante à decisão do Supremo Tribunal Federal. Há uma grande dificuldade, por quê? Quando os ministros que já votaram estão presentes na sessão, eles podem alterar o seu voto, evoluir no voto para acompanhar uma divergência ou outra. Nesse caso da ação direta de inconstitucionalidade, como eu disse, o julgamento já se iniciou há um tempo e a maioria dos ministros já estão aposentados, não tem como fazer esse reajuste. Os votos devem permanecer da forma como proferidos. E nós temos um posicionamento da ministra Ellen Grace, um posicionamento do ministro Nelson Jobim, que foi seguido pelo ministro César Peluso, um outro voto, no outro sentido, proferido pelo ministro Joaquim Barbosa. Então, esse equacionamento que acaba sendo agora o grande desafio do Supremo para se dar esse efeito vinculante a essa ação direta de inconstitucionalidade e, efetivamente, resolver o problema da União com relação a esses recolhimentos e dos contribuintes que têm que pagar. Vamos rever voto do ministro Joaquim Barbosa. O meu voto é no seguinte sentido. No RE número 611.586, eu nego o provimento ao recurso extraordinário do contribuinte, pois a empresa estrangeira está localizada, sim, em paraíso fiscal. E o contribuinte brasileiro é uma cooperativa, cuja manutenção de entidade controlada no exterior carece de explicações para a comprovação do seu propósito negocial. No RE 541.090, eu nego provimento ao recurso extraordinário da União, pois a empresa estrangeira não é sediada em paraíso fiscal e as autoridades tributárias não motivaram o lançamento de modo a justificar e a comprovar que a operação em causa tinha por único objetivo ocultar fatos jurídicos tributários ou a obrigação tributária. Na ação direta número 2.588, eu conheço da ação direta e a julgo parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 74 da MP 2158, de modo a limitar a sua aplicação à tributação das pessoas jurídicas sediadas no Brasil, cujas coligadas ou controladas no exterior estejam localizadas em países de tributação favorecida, ou seja, os países desprovidos de controles societários e fiscais adequados, normalmente conhecidos como paraísos fiscais.
Esse é o meu voto. E o julgamento continua, foi suspenso. Esse julgamento, portanto, será transmitido ao vivo. Você vai acompanhar direto do plenário. E depois do intervalo, no próximo bloco, os destaques da sessão plenária da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho. Quando menino, o carioca Marco Aurélio Mendes de Farias Melo tinha o sonho de seguir os passos do pai e ser advogado do Banco do Brasil. Estudou ciências jurídicas e sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na mesma instituição, concluiu o mestrado na década de 80. Depois de se formar, fez parte do Ministério Público. Também advogou no Foro do Estado do Rio de Janeiro. Ainda na década de 80, começou a dar aula de Direito na Universidade de Brasília. Na Corte, desde 1990, o ministro Marco Aurélio é o segundo mais antigo a integrar o Supremo Tribunal Federal atualmente. Assumiu a presidência 11 anos depois, ficando no cargo até 2003. Ele também fez parte do Tribunal Superior Eleitoral, onde foi presidente. Em 2002, Marco Aurélio ocupou o cargo de presidente da República durante viagem de Fernando Henrique Cardoso. Na ocasião, o ministro sancionou a lei que criou a TV Justiça. O ministro Marco Aurélio foi relator da ação que questiona o uso de algemas em juízo por réu preso. Também é dele a relatoria da ação sobre a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos. Em 19 de abril de 2012, Marco Aurélio de Melo assumiu a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Estamos de volta com plenárias e os destaques da semana entre os julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E vamos aos destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 4 de abril. O STF decidiu não abrir inquérito contra um deputado federal denunciado por desacato. Um dos destaques da sessão. O repórter Fábio Salema acompanhou os trabalhos. Vamos rever. Quem cometer um crime pela segunda vez terá a pena aumentada, como já previsto em lei. Este foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional a medida aos reincidentes. A questão chegou à corte por meio de um recurso contra a decisão que condenou o homem no Rio Grande do Sul. O defensor público da União tentou diminuir a punição e argumentou que elevar o tempo de prisão seria uma dupla penalização ao réu, que já foi condenado por outro crime. O relator deste processo foi o ministro Marco Aurélio, que destacou que a própria Constituição diz que é preciso garantir os direitos fundamentais e, com ele, tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes. Para ele, a reincidência do preso deve ser motivo de agravar a pena, porque mostra que ele não aprendeu nada quando ficou detido. Um voto bastante elogiado pelos demais ministros e que provocou uma decisão unânime. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que a reincidência é o mal que o Brasil deve enfrentar e que isso é reflexo de um sistema prisional deficiente em todo o país. Bem, e vamos ver os destaques, portanto, da sessão plenária da quinta-feira. Foram vários processos julgados. Vamos começar com o recurso extraordinário 453.000, relatoria do ministro Marco Aurélio. Volney da Silva Leal versus Ministério Público do Rio Grande do Sul. Um recurso extraordinário que foi apresentado contra um acórdão da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que não havia inconstitucionalidade nem estaria se configurando o chamado bis in idem, o reconhecimento da reincidência em crime como fator agravante da pena, porque expressaria apenas uma censura maior ao agente. Bom, Karina, para começar, de novo, vamos traduzir. Bis in idem. Bis in idem significa você ser condenado por 2 vezes
por um mesmo fato, por uma mesma circunstância. Para entender o bis in idem, a gente tem que entender o que é essa reincidência. A reincidência, de acordo com o Código Penal, no seu artigo 63, ele diz que funciona da seguinte forma: você cometeu um crime, foi processado, julgado, condenado por esse crime, a sentença transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, você já cumpriu ou está cumprindo essa pena. E depois comete um outro crime, não é? Depois do trânsito em julgado daquele anterior, você comete um outro crime. Então, você reincidiu, você foi reincidente no cometimento daquele delito. E aí, o Código Penal, ele prevê que essa reincidência, no momento do juiz calcular a pena deste outro crime que foi cometido, ele leva em consideração aquele primeiro praticado. Por quê? Porque você não os efeitos da pena não foram alcançados. Você é penalizado com a pena privativa de liberdade no intuito de você não voltar a delinquir. Como você voltou a delinquir, há uma penalidade por conta dessa reincidência. E essa reincidência ela é calculada como uma agravante do crime cometido, daquele segundo crime cometido. A pergunta é: eu já fui condenada por um primeiro crime, transitou em julgado, cometo um novo crime e no cálculo da pena desse novo crime, o fato de eu ter sido condenado naquele primeiro vai contar de novo para calcular a pena. Isso não é bis in idem? Eu não estou sendo apenada pela segunda vez em razão de um mesmo fato? Esse era o argumento trazido pelas defesas, né? Nesse caso desse recurso extraordinário, em outros habeas corpus que a gente vai ver logo mais. Isso. Mas essa era a principal argumento da defesa, em que se buscava a declaração da inconstitucionalidade da agravante da reincidência. Vamos ao voto do relator deste recurso extraordinário, ministro Marco Aurélio. Em que pese o aumento sem igual da prática criminosa, sinceramente não creio, ante o fato de o Supremo, na dicção do ministro Nery da Silveira, que durante muito tempo ocupou esta cadeira, a ser um tribunal comprometido com a preservação de princípios, de valores maiores da vida gregária, com os interesses protegidos dos cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Portanto, surge um instituto existente, repito, desde a época do Império, da reincidência, não se podendo, a partir de exacerbação do chamado garantismo penal, olvidar o sistema, desmantelando no ponto consagrador da cabível distinção, tratando-se desiguais de forma igual, surge o Instituto como harmônico com a lei básica da República, a regência da matéria, harmônica com a Constituição, circunscreve-se a oportuna, a sadia, razoável e proporcional política normativa criminal e envolve, em rápida contagem, mais de 20 institutos penais, conforme referido. Com a palavra está a sempre ilustrada maioria. De minha parte, desprovejo o recurso, assentando a constitucionalidade do inciso 1 do artigo 61 do Código Penal, Decreto-Lei 2.848 de 1940. É como voto. Bom, Karina, no caso especificamente desse processo, foi declarada a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena. Mas antes de passar a palavra para você, eu já vou anunciar o outro processo, porque já vamos esclarecer por quê. Porque se tratou de um julgamento conjunto de habeas corpus de números 93.411 e ainda 93.815, 94.361 e 94.711, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, Ayrton Corrêa Bueno e outro, versus relator do agravo de instrumento número 640.372 do STJ. A questão é a seguinte: são habeas corpus contra acórdão do STJ que restabeleceu a aplicabilidade da agravante de reincidência e da pena de multa à condenação dos pacientes, trata-se de habeas corpus, pela prática de crime previsto no Código Penal brasileiro. Karina,
é por isso que eu já quis passar para esses processos, esse julgamento conjunto aqui, porque é a mesma coisa. O assunto tratava-se da mesma matéria. Buscava-se uma declaração de inconstitucionalidade de forma incidental nesse habeas corpus do dispositivo do Código Penal, que aplica a agravante da reincidência e ao argumento também da defesa, implicaria num bis in idem. Então, com o julgamento do recurso extraordinário, todos os ministros se manifestando e foi uma votação unânime, né, acabou-se trazendo esse mesmo julgamento do RE para esses habeas corpus. Apenas no caso de o ministro Gilmar Mendes fez uma ressalva em que um dos pacientes buscava a conversão da pena de multa em privativa de liberdade, e nesse ponto ele não conhecia do habeas corpus, mas no mérito ele acabou indeferindo a ordem, na verdade, porque o plenário, por votação unânime, já havia decidido que a reincidência não configura bis in idem e que é constitucional nos termos do Código Penal recepcionado pela Constituição Federal. É curioso, no primeiro caso que vimos do julgamento da quarta-feira, é um tema que já vem sido discutido pelo Supremo Tribunal Federal, ele voltou àquela questão tributária, só que há linhas diferentes de pensamento em relação ao tema e, por isso, o julgamento ele se torna mais complexo. Nesse caso, já houve decisões referentes a essa questão julgada nesses habeas corpus e também no recurso extraordinário, e decisões reiteradas tomadas, inclusive, nas turmas, que fizeram com que já houvesse uma uniformidade de pensamento. E ainda por conta do próprio julgamento do recurso extraordinário, o resultado é que a questão foi tão debatida anteriormente que o ministro Gilmar Mendes foi direto ao voto, neste caso, destes habeas corpus, na sessão plenária da quinta-feira. Eu vou me abster de ler, presidente, diante já do debate aprofundado e desenvolvido. Em todos os casos, eu estou me manifestando no sentido do indeferimento da ordem. Apenas no habeas corpus 93.411, eu destaco que também aqui se discutia a questão, o habeas corpus também, quanto a própria multa aplicada, e diante da jurisprudência de que não se permite a conversão da multa em pena privativa de liberdade, nesse ponto não estou conhecendo do habeas corpus, mas no mais eu estou em todos os habeas corpus indeferindo pelos fundamentos já aqui expendidos. Bom, Karina, então, resultado semelhante, na verdade, já considerando o recurso extraordinário que foi julgado anteriormente, do ministro Marco Aurélio, os ministros consideraram, portanto, que não havia bis in idem, como você bem explicou, também nestes habeas corpus julgados na sessão da quinta. E negaram a ordem nesses habeas corpus, confirmando a decisão que já havia sido anteriormente proferida na mesma sessão de quinta-feira em relação ao recurso extraordinário. Bom, na quinta-feira, normalmente, temos, tradicionalmente, temas penais abordados nas sessões. E, seguindo ainda também esses que abordaram exatamente, acaba sendo uma questão penal que foi abordada por meio desses processos, nós tivemos também o julgamento de recebimento da denúncia no inquérito 3.215, de relatoria do ministro Dias Toffoli, Ministério Público Federal versus Assis Flávio da Silva Melo. Denúncia que foi apresentada em que houve acusação, se imputou o investigado a suposta prática do delito de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal. Em defesa, o investigado, parlamentar, alegou a improcedência da acusação, tendo em conta que a suposta vítima do delito de desacato, um policial no caso, teria agido com abuso de autoridade, segundo a alegação da defesa. Alegou-se ainda que o parlamentar teria atuado no exercício do respectivo mandato, amparado pela chamada inviolabilidade de atos e palavras para repelir suposta ação ilegal de policial militar, segundo foi alegado. Afirmou-se que a conduta descrita na denúncia é atípica, não teria tipicidade, pois a alegada ofensa constituiria apenas repulsa a ato injusto e ilegal da própria vítima. Karina, a atividade parlamentar ela é protegida exatamente em certos contextos, principalmente de manifestação de opinião. A própria Constituição garante essa inviolabilidade civil e penal em relação a opiniões, palavras e votos que são proferidos no exercício do mandato parlamentar. Veja que essa imunidade é uma imunidade do cargo e não da pessoa, caso contrário seria ofensivo ao princípio da isonomia. Mas essa imunidade ela é concedida a esses cargos justamente para eles desempenharem de forma independente, sem qualquer tipo de pressão, aqueles propósitos
ao qual o cargo exige. Então, a Constituição estabelece essas imunidades e essa foi, inclusive, uma das alegações do parlamentar para dizer que, naquele momento em que se considerou um suposto desacato pelo policial, ele estaria agindo como parlamentar e não como um cidadão comum e que, portanto, ele não poderia ser processado criminalmente, como se deseja aqui neste inquérito. Voto do relator, ministro Dias Toffoli. As palavras, de fato, foram grosseiras, mal educadas, prepotentes, podem ser entendidas como tal. Mas proferidas em cenário conturbado, no clamor de situação, que é um metalúrgico, pareceu abusiva, sem que constituam essas expressões, nesse contexto, infração penal típica, sujeitar qualquer das partes a um procedimento penal. Providência essa que, na espécie, inclusive, restou superada, por mútuo consentimento daqueles que deram início a todo o celeuma, não me parecendo que do acessório resulte necessário uma segunda persecução penal. Inclusive, quando foi para o termo circunstancial, depois tudo ali se resolveu. Eu estou, no dispositivo, senhor presidente, votando da seguinte forma. Ante o exposto, rejeito liminarmente a denúncia ofertada contra Assis Flávio da Silva Melo por apontada violação do disposto no artigo 331 do Código Penal e proponho, desde já, por não depender de outras provas, seja igualmente reconhecida a improcedência da acusação na forma do 6º da 8.038 de 90. É como voto. E assim foi rejeitada por maioria de votos, vencido o ministro Marco Aurélio, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o deputado federal Assis Flávio da Silva Melo pela suposta prática do crime de desacato. Destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Semana que vem tem mais, né, Karina? Semana que vem a gente se encontra na quarta e na quinta-feira, em direto do plenário ao vivo, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela audiência, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.